E aí a gente entra num outro assunto que foi falado nessas nossas conversas. Se conheça, e ninguém mais vai te ofender. Se eu me conheço, ninguém me ofende. Sabe por quê? Porque se for verdade, eu sei que é verdade o que estão falando de mim. E aí eu escolho, mudo ou não mudo. Se não for verdade, eu não devo me importar. Só que a gente falou também que isso é difícil, não é? Às vezes a gente quer, mas a gente se importa. Eu tiro por mim. No início aqui da internet, há muitos anos, quando eu comecei a entrar na internet, era uma coisa surreal para mim. Eu entrava numa live, aí diziam, ela não conhece ainda de espiritismo. Ela é a pastora mais espírita do Brasil. Ela está gorda, ela está magra, está inchada. O cabelo está mal pintado, a unha não está feita. Essa menina está ganhando dinheiro, é charlatã. Essa menina foi morar em Portugal. Até Portugal disseram que eu fui morar fugida. Vocês têm noção. E ali eu presenciei o fato mais inédito, a covardia das telas. Existem muitos covardes que se escondem atrás do celular e do computador, porque eles não precisam olhar no seu olho e dizer o que eles realmente sentem. E muitas vezes são frustrações deles que eles colocam em nós, em você. E aí, depois que ele joga todo esse lixo espiritual, esse lixo silábico em você, você que se vire para se tratar. Você que se vire para conseguir lidar com a violência do outro. Então, chega um momento que você não pode permitir que a violência de alguém entre em você. A violência dele é dele. E nós falamos nisso e falamos numa frase que o Daniel gosta. Se eu não for toalha para o rosto de alguém, eu não serei tapete para os pés dele. Porque ser religioso, ser espiritualizado, não é uma ordem para que você seja um tapete. Deus não te fez tapete. Deus te fez um espírito e perfeito. Não, Mayra, eu não sou perfeito. É sim. As criações de Deus são sempre perfeitas. O que você tem são imperfeições. O que eu tenho são imperfeições que eu preciso sanar. Então, que hoje a gente saia daqui marcado por essa conversa, sabendo que eu e você, nós não somos tapetes para pé de ninguém. Nós podemos ser toalha de rosto. E se nós não fomos nenhum nem outro, nós podemos ser aquela distância amorosa, que me permite seguir, sem brigar com você, esperando o melhor momento para que você também reaja. Por que sempre eu? Por que sempre você a se violentar para caber na caixinha de alguém? Não. Isso é muito bonito. Esses dias eu estava vendo o noticiário, o número de feminicídios, que como cresceu, né? No Brasil inteiro. E aí eu comecei a pensar no quanto nós somos irresponsáveis. Nós, enquanto religiões, né? Eu digo enquanto doutrinas, enquanto religiões que encontram muitas vezes um assunto assim: carregue a sua cruz. O que Deus uniu, o homem não separa. Ali é a sua cruz. Ou então, para nós espíritas, você escuta alguém dizer: isso é problema de uma vida passada. Se você não resolver com ele agora, você resolverá na próxima encarnação, não é assim? Só que acontece que o cara ou a mulher te mata e realmente vai para a próxima encarnação. Mas por quê? Porque você se deixou ficar, você se deixou violentar. Você não pode permitir isso. Deus não quer isso. Existe um símbolo, distância amorosa. Para parente difícil, para mãe difícil, para pai difícil que você não consegue, porque é um tabu e a gente falou disso. Quantas mensagens eu não recebo de dizer: minha mãe é uma narcisista. Minha mãe me violenta. Minha mãe me coloca para baixo. Meu pai também. Minha filha me maltrata. E aí o ciclo vicioso é enorme. Porque eu sou mãe, eu tenho que aguentar. Eu sou filha, eu tenho que aguentar. Porque eu me acovardo e não tomo uma direção na minha vida. Então, saiba que o que acontecer com você é responsabilidade sua também. Porque Deus não te fez tapete. Essa desculpa que você coloca para dentro de você só se justifica para você. Ao primeiro passo de uma violência doméstica, ao primeiro passo de uma agressão física, de uma agressão moral, dê a distância amorosa. Se aquela pessoa é suficientemente lúcida
para te xingar, para te humilhar e para te bater, ela é lúcida o suficiente para seguir o caminho sozinho. Isso serve para marido, para esposa, para pai, para filho, para mãe, para qualquer pessoa que entre na sua vida buscando te colocar para baixo. Ah, Mayra, mas aí você está indo contra as religiões. Não estou indo contra as religiões, não, porque eu não tenho medo de desagradar religião ou pessoas. Eu tenho medo de desagradar a Deus. E o meu corpo é um templo de Deus. Se eu deixar que outro me violente, eu também estou deixando que ele violente um templo de Deus, uma dádiva. Se você emocionalmente, tem uma dependência emocional de alguém, hoje em dia nós temos muitos tratamentos. Dentro da psicologia, da psiquiatria, da área médica, nós temos os tratamentos espirituais. Procure sair disso, porque isso não é um fardo, não é uma cruz, não é uma vida passada que você tem que tratar assim. Muitas vezes as nossas escolhas aqui no plano não diz respeito com o nosso compromisso reencarnatório. Entenderam? Essa é a percepção. Por isso que nós falamos o quê? Não suporte violência no intuito de dizer que isso é uma obrigação sua. Sua obrigação é se amar. O mandamento diz amar ao próximo como a si mesmo. E aí, se você não se ama, como você vai amar ao próximo? Tem que se amar primeiro, e se amar muito, porque essa daqui na Terra é uma oportunidade. Nós somos num mundo de expiação, mas nós temos o dever e a oportunidade de sermos felizes. E aí a gente entra num outro assunto que foi falado nessas nossas conversas. Se conheça, e ninguém mais vai te ofender. Se eu me conheço, ninguém me ofende. Sabe por quê? Porque se for verdade, eu sei que é verdade o que estão falando de mim. E aí eu escolho, mudo ou não mudo. Se não for verdade, eu não devo me importar. Só que a gente falou também que isso é difícil, não é? Às vezes a gente quer, mas a gente se importa. Eu tiro por mim. No início aqui da internet, há muitos anos, quando eu comecei a entrar na internet, era uma coisa surreal para mim. Eu entrava numa live, aí diziam, ela não conhece ainda de espiritismo. Ela é a pastora mais espírita do Brasil. Ela está gorda, ela está magra, está inchada. O cabelo está mal pintado, a unha não está feita. Essa menina está ganhando dinheiro, é charlatã. Essa menina foi morar em Portugal. Até Portugal disseram que eu fui morar fugida. Vocês têm noção. E ali eu presenciei o fato mais inédito, a covardia das telas. Existem muitos covardes que se escondem atrás do celular e do computador, porque eles não precisam olhar no seu olho e dizer o que eles realmente sentem. E muitas vezes são frustrações deles que eles colocam em nós, em você. E aí, depois que ele joga todo esse lixo espiritual, esse lixo silábico em você, você que se vire para se tratar. Você que se vire para conseguir lidar com a violência do outro. Então, chega um momento que você não pode permitir que a violência de alguém entre em você. A violência dele é dele. E nós falamos nisso e falamos numa frase que o Daniel gosta. Se eu não for toalha para o rosto de alguém, eu não serei tapete para os pés dele. Porque ser religioso, ser espiritualizado, não é uma ordem para que você seja um tapete. Deus não te fez tapete. Deus te fez um espírito e perfeito. Não, Mayra, eu não sou perfeito. É sim. As criações de Deus são sempre perfeitas. O que você tem são imperfeições. O que eu tenho são imperfeições que eu preciso sanar. Então, que hoje a gente saia daqui marcado por essa conversa, sabendo que eu e você, nós não somos tapetes para pé de ninguém. Nós podemos ser toalha de rosto. E se nós não fomos nenhum nem outro, nós podemos ser aquela distância amorosa, que me permite seguir, sem brigar com você, esperando o melhor momento para que você também reaja. Por que sempre eu? Por que sempre você a se violentar para caber na caixinha de alguém? Não. Isso é muito bonito. Esses dias eu estava vendo o noticiário, o número de feminicídios, que como cresceu, né? No Brasil inteiro. E aí eu comecei a pensar no quanto nós somos irresponsáveis. Nós, enquanto
religiões, né? Eu digo enquanto doutrinas, enquanto religiões que encontram muitas vezes um assunto assim: carregue a sua cruz. O que Deus uniu, o homem não separa. Ali é a sua cruz. Ou então, para nós espíritas, você escuta alguém dizer: isso é problema de uma vida passada. Se você não resolver com ele agora, você resolverá na próxima encarnação, não é assim? Só que acontece que o cara ou a mulher te mata e realmente vai para a próxima encarnação. Mas por quê? Porque você se deixou ficar, você se deixou violentar. Você não pode permitir isso. Deus não quer isso. Existe um símbolo, distância amorosa. Para parente difícil, para mãe difícil, para pai difícil que você não consegue, porque é um tabu e a gente falou disso. Quantas mensagens eu não recebo de dizer: minha mãe é uma narcisista, minha mãe me violenta, minha mãe me coloca para baixo, meu pai também, minha filha me maltrata. E aí o ciclo vicioso é enorme, porque eu sou mãe, eu tenho que aguentar. Eu sou filha, eu tenho que aguentar. Porque eu me acovardo e não tomo uma direção na minha vida. Então, saiba que o que acontecer com você é responsabilidade sua também, porque Deus não te fez tapete. Essa desculpa que você coloca para dentro de você só se justifica para você. Ao primeiro passo de uma violência doméstica, ao primeiro passo de uma agressão física, de uma agressão moral, dê a distância amorosa. Se aquela pessoa é suficientemente lúcida para te xingar, para te humilhar e para te bater, ela é lúcida o suficiente para seguir o caminho sozinho. Isso serve para marido, para esposa, para pai, para filho, para mãe, para qualquer pessoa que entre na sua vida buscando te colocar para baixo. Ah, Mayra, mas aí você está indo contra as religiões. Não estou indo contra as religiões, não, porque eu não tenho medo de desagradar religião ou pessoas. Eu tenho medo de desagradar a Deus. E o meu corpo é um templo de Deus. Se eu deixar que outro me violente, eu também estou deixando que ele violente um templo de Deus, uma dádiva. Se você emocionalmente, né, tem uma dependência emocional de alguém, hoje em dia nós temos muitos tratamentos. Dentro da psicologia, da psiquiatria, da área médica, nós temos os tratamentos espirituais. Procure sair disso, porque isso não é um fardo, não é uma cruz, não é uma vida passada que você tem que tratar assim. Muitas vezes as nossas escolhas aqui no plano não diz respeito com o nosso compromisso reencarnatório. Entenderam? Essa é a percepção. Por isso que nós falamos o quê? Não suporte violência no intuito de dizer que isso é uma obrigação sua. Sua obrigação é se amar. O mandamento diz amar ao próximo como a si mesmo. E aí, se você não se ama, como você vai amar ao próximo? Tem que se amar primeiro, e se amar muito, porque essa daqui, na Terra, é uma oportunidade. Nós somos num mundo de expiação, mas nós temos o dever e a oportunidade de sermos felizes.